todos, bem-vindos a mais uma videoaula do PET Engenharia Química. Esta aula será sobre a disciplina de análise numérica. Meu nome é Marcelo e eu estarei acompanhando vocês ao longo desta aula. O objetivo desta aula será resolver sistemas lineares utilizando métodos numéricos. Temos aqui um sistema linear qualquer proposto para ser resolvido como exemplo do nosso problema. O sistema linear tem 4 equações e 4 variáveis e é a seguinte: x1 mais 2x2 mais 3x3 mais 5x4 igual a 34, x1 menos x2 mais 3x3 menos x4 igual a 4, x1 mais 4x2 menos x3 mais 2x4 igual a 14 e, por fim, 5x1 mais x2 menos 2x3 mais 2x4 igual a 9. A solução analítica do nosso problema é x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 3 e x4 igual a 4. Não vou me aprofundar aqui a respeito de como se chega na solução analítica, pois não é o foco desta aula. Estes valores estão aqui apenas para compararmos posteriormente o quão eficientes foram os nossos métodos numéricos para chegar perto das respostas analíticas, que são as respostas exatas e precisas do problema. Para resolver o método de forma numérica, temos duas maneiras diferentes. É o método de Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Ambos têm aplicações muito semelhantes e serão explanados separadamente mais na frente. Primeiro, antes de aplicar qualquer método, vamos realizar um teste de convergência no nosso sistema. Esse teste de convergência é importante para avaliar se, de acordo com a maneira que você escreveu o seu sistema, ele vai ou não convergir. Porque, quando se trabalha com métodos numéricos, muitas vezes, mesmo seu problema tendo solução, ele pode não convergir se ele não estiver escrito da maneira adequada. E é isso que nós vamos ver aqui, se a maneira como nós vamos escrever nosso problema é ou não adequada para que ele seja resolvido. O que nós faremos primeiro é isolar uma variável em cada equação. Isolamos x1 na primeira, x2 na segunda, x3 na terceira e x4 na quarta. Em seguida, iremos comparar os módulos dos coeficientes das variáveis não isoladas dentro de cada equação com o coeficiente da variável isolada em cada equação. Vejamos, na primeira equação temos menos 2, menos 3 e menos 5 como coeficientes das variáveis não isoladas e temos 1 como coeficiente da variável isolada. Percebam que não passou nenhum número dividindo, portanto o coeficiente é 1. O teste de convergência, portanto, módulo de menos 2 mais módulo de menos 3 mais módulo de menos 5, coeficientes das variáveis não isoladas, deu maior do que 1, coeficiente da variável isolada. Se o lado esquerdo é maior do que o lado direito, isso indica a não convergência desse sistema. O mesmo vai se repetir para as 3 equações seguintes. Ou seja, da maneira como este sistema foi montado aqui, ele não irá convergir, pois o nosso teste de convergência apresentou que nenhuma das equações indica convergência. Então, se nós tentarmos resolver o problema desta forma aqui, ele não irá achar resposta nenhuma. Precisamos reescrever o nosso problema de uma maneira que nós consigamos achar a resposta. Vamos tentar uma outra abordagem. Tentaremos isolar x4 na primeira equação, x3 na segunda, x2 na terceira e x1 na quarta. E ficamos com esta formulação aqui. Faremos agora, novamente, o teste de convergência em cada uma delas. Para a primeira equação, com x4 isolado, temos menos 1, menos 2 e menos 3. Módulo de menos 1 mais módulo de menos 2 mais módulo de menos 3 maior do que o 5, que é o coeficiente da variável isolada. Novamente, a primeira equação apresentou tendência à não convergência. Entretanto, vamos analisar a segunda equação. Ela apresenta menos 1, 1 e 1. Módulo de menos 1 mais módulo de 1 mais módulo de 1, 3. E o coeficiente da variável isolada também é 3. Se um lado é igual ao outro, isso indica a convergência do nosso problema. Então, a segunda equação indica convergência, e situação semelhante vai acontecer na terceira equação e na quarta equação. Portanto, de 4 equações, 3 delas indicam convergência, o que provavelmente significa que nós temos uma solução para o nosso sistema da maneira como nós escrevemos aqui. E essa é a maneira que nós vamos adotar para resolvê-lo. Agora vamos definir uma tolerância ou uma condição de parada para o nosso problema. Isso é importante porque, muitas vezes, você não poderá realizar os cálculos durante um tempo indefinido ou muito grande. Você precisa de uma resposta rápida e uma quantidade excessiva de cálculos pode não gerar uma precisão maior na sua resposta ou mesmo gerar apenas perda de tempo. Então, as condições que nós iremos utilizar aqui serão
erro igual ou inferior a 0,1%, entendemos erro aqui como a diferença percentual entre o valor de uma variável em uma iteração e o valor da mesma variável na iteração anterior, ou 20 iterações. A condição que for atingida primeiro vai determinar qual é a resposta do nosso problema. Se nós conseguirmos atingir a primeira condição de parada, nós iremos adotar essa resposta aqui. Se nós atingirmos a segunda condição de parada primeiro, diremos que o problema não convergiu. Na prática, você precisará, de acordo com os seus estudos, definir quais são tolerâncias adequadas para o seu problema. Aplicaremos agora o método de Jacobi para definir o nosso sistema. O método de Jacobi é aplicado da seguinte forma. Primeiro, você define um valor inicial arbitrário para cada variável. Em seguida, você recalcula o valor de cada variável usando os valores das demais variáveis na iteração anterior. Repete o passo 2 até você atingir uma das duas condições de parada. Vejamos como funciona. Temos aqui as variáveis x1, x2, x3 e x4, escrita cada uma delas em função das outras variáveis do problema. Aqui, na primeira iteração, atribuímos os valores de 1 a todas as 4 variáveis. Na segunda iteração, o que acontece é o valor novo de x1 é calculado utilizando x2, x3 e x4 da iteração anterior e substituindo nesta fórmula aqui. O novo valor de x2 é calculado utilizando x1, x3 e x4 da equação anterior e substituindo nesta fórmula aqui. De maneira semelhante, acontece com o x3 e o x4. Este aqui são os resultados depois de 3 iterações. E, repetindo o programa até que se atinja uma das duas condições de parada, ficamos com o seguinte. Observe aqui, eu pedi para que se marcassem em verde sempre que a nossa condição de erro fosse satisfeita, ou seja, menor ou igual a 0,1%. Percebe-se que a primeira iteração na qual as células de erro de todas as variáveis ficam verdes é a 16ª. Portanto, a 16ª iteração é quando nós atingimos a nossa condição de parada e vamos adotar a resposta da 16ª iteração como resposta do nosso problema. Ou seja, x1 igual a 1,002, x2 igual a 2,002, x3 igual a 2,999 e x4 igual a 4,001. Observem aqui no gráfico o comportamento das variáveis pelo método de Jacobi em função do número de iterações. Agora vamos aplicar o método de Gauss-Seidel. Ele tem uma aplicação bastante semelhante ao método de Jacobi, porém com uma sutil diferença. Novamente, começa-se atribuindo um valor arbitrário para cada variável. Depois, a primeira variável, a partir da segunda iteração, será calculada de acordo com os valores das variáveis na iteração anterior. E as demais variáveis vão ser calculadas utilizando as variáveis já calculadas na mesma iteração e aquelas que ainda não tiverem sido calculadas vão ser utilizados os valores da iteração anterior. Você repete os passos 2 e 3 até atingir uma condição de parada. Vejamos como funciona na prática. Temos aqui novamente a nossa formulação do problema, as variáveis x1, x2, x3 e x4 e a condição inicial, o valor de 1 em cada uma das 4 variáveis, este valor completamente arbitrário. Na segunda iteração, o que acontece? Recalcula-se x1 utilizando x2, x3 e x4 da iteração anterior de acordo com esta fórmula. Já para recalcular x2, utilizamos este x1 da mesma iteração, x3 e x4 da iteração anterior, de acordo com esta fórmula. Para calcular x3, utilizamos x1 e x2 da mesma iteração e x4 da iteração anterior, de acordo com esta fórmula. Por fim, o x4 é calculado utilizando x1, x2 e x3 da mesma iteração, de acordo com esta fórmula. Com a terceira iteração, ficam estes valores aqui. E vejamos como o nosso problema se comporta quando nós o iteramos até atingir uma das condições de parada. Observem aqui que na sexta iteração, as 4 variáveis atingiram a condição de parada do erro, ou seja, erro menor ou igual a 0,1%. Portanto, iremos adotar a resposta apresentada na sexta iteração como a resposta do nosso problema. A resposta é x1 igual a 0,998, x2 igual a 2, x3 igual a 3,001 e x4 igual a 4. Observem aqui neste gráfico o comportamento das variáveis em função das iterações. É possível perceber, em comparação com o gráfico do método de Jacobi, que as variáveis elas estabilizam muito mais rápido do que no método de Jacobi.
A conclusão disto é que, de acordo com o método analítico, nós tínhamos como resposta para x1, 1, o método de Jacobi obteve 1,002 e o de Gauss-Seidel 0,998. x2, pelo método analítico, era 2, Jacobi encontrou 2,002, Gauss-Seidel encontrou 2. x3, pelo método analítico, encontrou 3, Jacobi 2,999 e Gauss-Seidel 3,001. Por fim, x4 encontrou no método analítico 4, Jacobi 4,001 e Gauss-Seidel 4. Lembrando que Jacobi precisou de 16 iterações para achar as respostas e Gauss-Seidel precisou de 6 iterações. A conclusão a qual nós chegamos é que os nossos métodos numéricos conseguiram resolver o nosso problema com uma margem de erro bastante aceitável, pois é possível perceber que os valores calculados numericamente estão bastante próximos dos valores correspondentes no método analítico. É possível perceber também que o método de Gauss-Seidel ele é muito mais eficiente do que o método de Jacobi, sem ser mais complexo de ser implementado. Portanto, como regra geral, você vai dar prioridade ao método de Gauss-Seidel para resolver sistemas lineares em detrimento do método de Jacobi. A aula vai acabar por aqui, espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado, e até a próxima.